Fala galera, joinha! E aí galera, tudo bem com vocês? Então galera, eu sou o engenheiro civil Wellington Barbosa. Atualmente estou atuando aqui no estado de Goiás. E hoje galera, eu vou ensinar a vocês a como fazer uma planta baixa como essa daqui, ó. Vai ser um vídeo rápido ensinando a fazer uma planta baixa no AutoCAD dessa forma aqui. Primeiramente, galera, nós vamos fazer o retângulo dessa imagem aqui para facilitar o desenho. O que temos que fazer primeiro? Podemos ver aqui que a medida dele é de 8,36 por 12,02. Então vamos fazer este desenho aqui. Primeiramente, selecionamos o comando Line. Meu AutoCAD aqui está em inglês. Line. Eu vou aqui do lado e colocar essa medida de 8,36 m. 8,36. Aqui está uma linha tracejada. Eu vou retirar e vou colocar uma linha contínua. Lembrando, galera, que essa videoaula aqui não é para ensinar a usar os comandos do AutoCAD, é apenas para ensinar a desenhar uma planta baixa. Prontinho. Então, aqui começamos a desenhar a linha lateral, que é de 12,02. Oito e 36 e fecha esse retângulo. Mas se formos perceber aqui nesse desenho, podemos ver que tem uma pequena distância de 1,68 m até iniciar a outra parede. Então vamos fazer isso. Mas vamos aqui, selecione a linha. Vamos aqui no comando Offset. Vocês podem ver que ao passar o mouse aqui dá para achar o comando. Offset, aparece o nome. Seleciono a linha. E vou colocar a distância que eu quero. Que é de 1,63. 1,68, galera, desculpa. Então vou refazer 1,68. Que é a distância de 1,68 m. Então vou colocar aqui 1,68. Prontinho. Essa distância daqui da parede até aqui é de 4 metros. A minha parede ela é de 0,12. Então vou fazer igual a 0,12. Eu vou dar o mesmo comando offset com 0,12 para dentro, né? Vou fazer isso para todas as paredes. Depois vou selecionar a mesma parede e fazer nela o offset, só que agora de 4 metros. Ponto 12 novamente. Aqui vamos fazer o comando ponto 12 também para dentro. Ponto 12. Ok?
Aí aqui sobrou essas linhas que eu não quero, essas linhas aqui. Essa linha aqui e nem essa linha aqui. O que eu posso fazer? Seleciono tudo. Vou lá no meu comando trim. Seleciono meu comando trim e recorto. Fechou? Sobrou um quadradinho aqui. Seleciono delete. Eu vou lá na minha imagem novamente e vou ver as minhas divisões de cômodo. Então aqui eu posso perceber que tem uma distância de 3,50 m até começar o meu banheiro. Então vamos fazer aqui o comando. Offset 3,50. Seleciono novamente. Offset ponto 12. Vou lá olhar a distância do meu banheiro. Meu banheiro é de 1,35 m, como vocês podem ver aqui. Todos os dois, 1,35 m. Seleciono 1,35 m. Seleciono novamente a parede, ponto 12. Seleciono novamente a linha 1,35, que é a parede já do outro banheiro. Seleciono novamente a linha e ponto 12. Ok, galera? Fizemos aqui a divisão dos banheiros. Como podemos ver, temos aqui mais um cômodo de um quarto de 3,30 m e mais um pequeno espaço aqui de 1,80 m. Então vamos fazer a divisão. Offset 3,3. Então, galera, aqui sobrou um pequeno espaço. Como vocês puderam ver, eu tive um erro, porque eu esqueci de colocar essa pequena distância aqui. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o comando Line, selecionar o ponto de dentro do meu desenho e colocar a mesma distância que estava aqui, porque eu esqueci de considerar essa distância, que é de 3,50. Então vai 3,50, 3,50. Vocês puderam ver que a linha apareceu aqui. Eu vou selecionar todas as minhas linhas que eu desenhei anteriormente e vou selecionar o comando Move, que é mover. Seleciono ele, seleciono o ponto e vou mover até a linha que eu criei. Prontinho. Agora eu posso fazer meu comando Offset novamente, selecionar a linha, fazer Offset, olho a distância que é de 3,30. Então vou colocar aqui 3,30 e fazer um offset para cima. Colocar mais um offset da espessura da parede, que é de ponto 12. E vou conferir se bateu com a outra medida de cima, que é de 1,80 dentro a dentro. Eu vou aqui no meu comando Mensure, seleciono os dois pontos de dentro. E como vocês podem ver aqui, deu 1,80 de distância de dentro a dentro. Então bateu a distância que eu queria. Aqui agora eu vou fazer as minhas medidas da cozinha. Só que primeiramente eu vou usar meu comando Trim. Seleciono todo o meu desenho. Vou no meu comando Trim novamente. Apago todas as linhas aqui do interior da parede. Apaguei. Vou apagar todas essas linhas daqui de dentro também desse cômodo. Apago aqui. Aqui apago. Apaguei.
Vou fazer a limpeza aqui também. Como vocês podem ver, estou fazendo a limpeza em todo o meu desenho. Apaguei, apaguei, apaguei. Toda a limpeza. Fica um desenho bem limpo. Apaguei. Confiro para ver se eu fiz em todas. Aqui eu não fiz ainda. Apago. Selecionando as linhas. Apago. Essa videoaula é uma videoaula que eu não quero enrolação, não quero enrolar vocês inscritos, vocês que estão vendo esse vídeo. Eu quero deixar o mais rápido possível que vocês possam ver essa videoaula e ao mesmo tempo reproduzir aí na sua casa. Eu recomendo estar usando um celular, um tablet ou um outro computador e vocês estarem olhando essa videoaula em um dispositivo, estarem desenhando em outro dispositivo. Aqui eu fiz a limpeza em todo o meu desenho. Como vocês podem ver aqui, meu desenho está todo limpo. Dou um ESC para sair do comando. E agora eu vou desenhar os cômodos daqui de dentro. A minha sala tem 3,50. Eu vou fazer aqui então 3,50. Eu seleciono a linha, offset 3,50. Seleciono a linha e coloco a espessura da parede, que é 0,12. Normalmente, galera, na construção civil é utilizado 0,13, 0,15, só que eu estou utilizando 0,12, mas não é usual, é só como um exemplo mesmo. Vou selecionar outro comando de 3,50 da cozinha. 3,50, offset. Seleciono o ponto. Seleciono a linha novamente. 0,12. Ok. Vou olhar. 2,98. Vou conferir a medida, que é a linha de fora aqui. Vou conferir a medida agora. Mensure. Linha de fora com a linha de dentro. R$ 2,98. Então bateu. O que eu faço aqui agora? Eu vou puxar essa linha aqui, daqui até aqui, e vou puxar essa outra linha aqui também, como está mostrado aqui, ali que é a linha de dentro. Vou puxar essa outra linha aqui também, clico nela e puxo. E vou selecionar essas linhas de dentro. Vou selecionar tudo. Vou lá no meu comando trim. Corto essas linhas de dentro. Essa linha aqui já está cortada, então o comando trim não estava aceitando. Então só clico nela e deleto. Eu vou novamente selecionar. Vou no meu comando trim. Vou cortar aqui minha linha. Corto aqui também. E neste lugar que eu cortei as minhas linhas, eu vou desenhar outra linha, só que agora com a linha tracejada. Eu vou escolher aqui uma outra linha qualquer. Vou ao meu By-Layer e vou selecionar uma linha tracejada. Vou lá no meu comando Line e vou colocar a mesma medida que está aqui
no desenho, que é de 4,12 m. 4,12 m. E fecho aqui. Vou selecionar minha linha 0, que é a linha que eu estava usando anteriormente. E vou desenhar um pilar aqui como representação na minha planta. Vou desenhar um pilar de 0,30 por 0,12. Ok, desenhei. Só uma representação. Como está o pilar da minha planta exemplo. E agora eu vou fazer essas aberturas. Eu vou dar uma olhada aqui. Qual é a distância das minhas aberturas? Minhas aberturas têm uma distância de 1,10 m. Vou colocar essa mesma abertura. A mesma abertura aqui. Seleciono, line 1.1. Fecho aqui. Vou excluir minha linha. Selecionar todo. Selecionar meu comando trim. E apagar essa linha. Ok? Para quem não acompanhou, eu vou selecionar todas as minhas linhas. Selecionar meu comando trim. Apagar essas duas linhas aqui. E dar um ESC. Fechou. Aqui eu quero colocar agora as minhas portas. Minhas portas e janelas. Eu indico a vocês criarem as suas portas, desenhar as suas portas. Eu vou selecionar aqui uma cor diferente. Qualquer cor diferente que eu tenho aqui. Line. E eu vou desenhar exatamente essa porta aqui. Vou desenhar uma porta para vocês, só para vocês poderem ver como eu posso fazer uma porta com rapidez e colocar na minha planta. Eu quero colocar uma porta de 80. Então aqui eu vou colocar 80 centímetros. Para virar aqui eu coloco 0,03, que é mais ou menos a espessura da minha porta, e coloco 80 centímetros novamente. Se eu quiser fazer alguns detalhes, eu posso fazer, mas eu não vou fazer aqui neste desenho. Seleciono isso aqui, minha ferramenta mover, e já vou deixar ele próximo aqui de onde eu quero colocar. Eu vou observar qual é o tamanho da minha porta. Minha porta aqui é de 1 metro, então não vou colocar ela aqui. Aqui já tem uma porta de 0,80 centímetros. Eu vou utilizar ela aqui. Selecionando aqui. Ferramenta mover. Eu vou colocar uma boneca aqui nessa porta de 0,10. Coloco a cor da minha parede. Coloco o tamanho da minha boneca, que é de 0,10. E já vou colocar aqui também, que é um truque que eu utilizo, tamanho de 80 centímetros. 0,8. Aqui está o tamanho. Já vou aqui no ponto, viro e fecho o meu desenho. Apago a linha, vou selecionar as linhas, vou lá no meu comando trim e apago. Seleciono a minha porta, vou lá na minha ferramenta mover, seleciono o ponto de dentro que eu quero colocar e movo para onde eu quero colocar a minha porta. Agora eu vou desenhar aquele arco que representa o movimento da porta. Seleciono.
Para desenhar o arco, galera, eu vou aqui no meu comando Arc e vou selecionar o Start and Direction. Seleciono esse aqui, seleciono o ponto, seleciono outro ponto e vocês podem ver que ele vai alinhar para mim. Fechou? Só que aqui tá uma linha de outra cor. Eu vou colocar normalmente, vou selecionar a linha e vou colocar a cor da linha da minha porta. Aqui, para vocês usarem todas as vezes, eu vou selecionar todos os meus componentes da porta que eu utilizei e vou digitar no teclado Block. Vou digitar Block. Para esse bloco eu dou Enter e vou dar um nome para o meu bloco. Bloco é bloco. Então eu vou dar um nome, eu vou colocar porta 0.80. Ok. Nomeei. Agora vocês podem ver que eu selecionando, eu posso selecionar toda a porta. Então já é uma porta de 80 centímetros. Mas eu não vou utilizar esse daqui. Esse aqui é só para mostrar para vocês como eu posso criar as minhas portas. Eu vou utilizar já o bloco pronto, que é mais fácil para me mover e colocar nos locais. Vou selecionar aqui. Aqui vocês podem ver que não foi colocado no comando block. Eu vou transformá-lo em um bloco. Então vou digitar block. Porta. Não aceitou o nome, eu vou colocar outro nome. Porta 0.80. Ok. Aceitou o nome agora. Seleciono. Vou no meu comando mover. E já movo para o local que eu quero. Eu venho aqui, ó, meu line. Seleciono o lugar das linhas. Line novamente. Seleciono tudo. Meu comando trim. E apago. Ok? Fiz a abertura. Eu já deixei aqui no bloco o tamanho de 10 centímetros, que é da boneca. Aqui eu vou desenhar, colocar uma outra porta aqui. Uma porta aqui nesse banheiro. E uma porta aqui neste banheiro. Que é do mesmo tamanho, de 80 centímetros. Seleciono. Vou na minha ferramenta copiar. E vou colar ela bem aqui. Aqui no meio desse meu quarto não tem essa parede. Eu vou selecioná-la e apagar. Aqui deixou essa distância, né? Eu vou selecionar as duas e usar a minha ferramenta Join. Eu vou digitar Join no teclado. Aqui, vocês podem ver aqui, Join. E dou um Enter. Ela vai fazer a ligação das minhas duas linhas. Seleciono as outras linhas. O mesmo comando. E ela já vai fazer a ligação das minhas linhas. A minha porta aqui é direcionada para o lado contrário, né? Então o que eu vou fazer? Observe que ela é virada para baixo e essa daqui já é virada para cima. Então vou fazer a rotação aqui. Vou mover minha planta aqui para mais perto, minha planta de exemplo, para facilitar. Ok? E vou mover aqui, fazer a rotação, né, da minha planta. Fazer a rotação, né,
da minha porta. Seleciono, como eu selecionei aqui, e vou usar o meu comando rotate. Rotate, fiz a minha rotação, ok. Vou selecionar novamente e usar meu comando move, mover. Seleciono o ponto e seleciono o outro ponto que eu quero colocar a minha porta. E ficou aqui da mesma forma. Eu vou colocar todas as portas primeiro. Aqui eu tenho uma distância de 2,88 de dentro a dentro do banheiro, que eu não fiz ainda. Então vou colocar 2,88. Fiz uma linha aqui de fora a fora nos dois banheiros para facilitar no meu desenho. Selecionei a linha, vou usar offset de 2,88. Fechei. Selecionei a linha novamente. Vou fazer meu comando de offset de novo com ponto 12. Seleciono todo o meu desenho. Seleciono tudo. E vou usar meu comando trim. Para apagar essas linhas. Apagar essas linhas, essas daqui. Fazer a abertura aqui. E a abertura aqui do meu banheiro. Ficou esse espaço aberto. Eu vou colocar Join, a ferramenta que eu usei anteriormente, para fazer a ligação dos pontos. Aqui vocês podem ver que tem uma abertura, uma pequena abertura. Eu vou olhar que abertura que é essa, usar minha ferramenta Mensure para ver isso, que é de 1 em 10. Eu vou medir aqui para baixo também para mim saber essa distância, que é de 0,46. Então eu vou dar essa distância aqui de 0,46. Fechar. E já colocar 1 em 10, que é a minha abertura. Fechou. Apago as linhas que estão sobrando aqui. Seleciono os pontos. E vou apagar. Fazer uma abertura, não vou apagar, vou fazer uma abertura com minha ferramenta Trim. Fiz a abertura, ok? Está começando a ficar parecido aqui com o meu outro desenho. Agora eu vou colocar as minhas portas no seu devido local. Primeiramente, eu vou selecionar essa porta aqui. Copiar. Minha ferramenta Copy. E eu vou utilizar a minha ferramenta Espelho, que é meu Mirror. Meu espelho. Vou colocar a minha porta do jeito que eu quero. Dou um Enter. Apago a outra porta. Criei um espelho. E vou mover esse aqui que eu criei para o local que eu quero. Vocês podem perceber que aqui no desenho tem essa porta aqui que é igual e essa daqui também, que elas abrem para o mesmo lado. Então eu vou criar uma cópia dessa daqui, com minha ferramenta Copy. Seleciono o ponto e vou mover para o local que eu quero colocar a minha porta. Aqui na minha dispensa tem uma outra porta e a porta do banheiro também aqui é igual. Eu vou fazer um rotate com essa porta aqui, selecioná-la, copiar primeiro, colar aqui e eu vou fazer um rotate com essa porta. Fiz um rotate, vocês podem ver que ela ficou igual. Fiz um rotate, seleciono ela, seleciono o ponto com minha ferramenta mover e vou mover ela para o local que eu quero. Como vocês podem perceber, aqui tem uma outra porta, então eu vou colocar uma outra porta igual a essa em cima. Seleciono minha ferramenta mover, seleciono o ponto, desculpa. Então, seleciono minha ferramenta Copy, de copiar,
E eu vou já colar ela aqui no local que eu quero colocá-la. Aqui eu vou deixar essa porta aqui, que foi a porta exemplo. Aqui tem uma pequena distânciazinha de 1,20 m da minha despensa com a minha lavanderia, uma pequena divisão. Então eu vou fazer essa divisão aqui. Seleciono line, o ponto de fora, 1,20 m. E aqui também tem uma paredezinha pequena que não está mensurada nessa planta. O que eu posso fazer? Já criei minha linha, vou lá na minha ferramenta Mensure, vejo o tamanho da minha parede, que é de 1,10 m, seleciono meu comando Line, vou lá no meu ponto, o AutoCAD já vai dar o ponto para mim. O AutoCAD que eu estou utilizando, galera, é um AutoCAD 2019. Seleciono aqui, vou colocar 1,10 m, ponto 12 e fecho. Aqui eu criei a linha, eu vou apagar essa linha, selecionar toda a parede, utilizar meu comando Trim para fazer a abertura. Ok. Aqui eu já coloquei as portas que eu queria. Eu vou conferir para ver se as minhas portas estão todas no lugar. Então, estão nos lugares que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar meu comando Line para fechar todas essas linhas. Line. E vou fazer o fechamento dessas linhas. Então, galera, depois que eu desenhei aqui as minhas portas, eu vou desenhar as minhas janelas. As minhas janelas aqui estão prontas já. Eu vou ver aqui qual que é a minha distância da janela. Vou usar a minha ferramenta Mensure, que é de 0,03. Eu vou centralizar as minhas janelas aqui no centro da minha parede. Como que eu posso fazer essa centralização da minha janela no centro da parede? Como vocês podem observar, aqui a minha parede é de 4 metros. E a minha janela tem uma distância para X de 1,50 m e para Y de 1,20 m. Eu vou pegar aqui meu 1,50 m, que dá 0,75, né, se for dividir para 2. Vou colocar a minha parede aqui é de 4 metros, se for dividir para 2, dá 2 metros. Então eu vou selecionar meu comando Line, vou colocar aqui 2 metros, deu bem o centro da minha parede. E para X ela é 1,50 minha janela. Eu vou colocar 0,75 para trás, fechar aqui, e 1,50 para minha direita. E fecho aqui. Então, fechou a minha janela com 1,50 m. Eu vou apagar essa linha que está sobrando. Vou desenhar uma outra linha aqui em cima. Selecionar minha linha e fazer um offset de 0,03, que foi a distância que estava da minha janela. Aqui também tem uma outra linha desenhada já, 0,03. Eu consigo desenhar minha janela dessa forma. Essa é uma forma de desenhar a minha janela. Aí se eu quiser mudar a minha linha, eu venho aqui e mudo a cor da minha janela. Vou colocar essa cor aqui, que é o magenta. Vai ficar parecido a minha janela aqui anterior. Agora, se eu não quero a minha janela desenhada dessa forma aqui, que eu desenhei agora,
Eu posso usar um outro esquema. Por exemplo, aqui, minha parede é de 3,30 m. Então, 3,30 m, o centro da minha parede vai ficar com 1,65 m se for dividir 3,30 para 2. O que que eu posso fazer? A minha parede é a minha janela é de 1,50 m. Então, o que que eu posso fazer? Se a minha parede for se for dividir 3,30 para 2, minha parede vai dar 1,65. Se for dividir 1,50 para 2, vai dar 0,75. 1,65 menos 0,75 vai dar 0,90. Então vai dar 0,90. Para mim facilitar, eu seleciono aqui as minhas linhas da janela. Seleciono minha ferramenta copiar. Copio aqui. E vou colar ela já aqui do lado. Vou selecionar meu comando line. Colocar ponto 9, que é de 90 centímetros, a distância que me deu. Seleciono a parede, a janela, e vou movê-la para o ponto que eu desenhei aqui. É só uma marcação essa linha que eu criei. Seleciono ela e apago. Eu não apaguei as linhas aqui anteriores, eu seleciono, apago, seleciono, apago. Só aperto Delete, viu, gente? Pronto, desenhei minha outra janela aqui, como vocês podem observar. Aqui tem uma outra janela de 0,50. Eu vou acelerar aqui o vídeo, galera, e vou colocar todas as janelas nos lugares, utilizando a mesma forma que eu expliquei para vocês. Então, galera, voltando aqui com o vídeo, essa planta aqui eu vou estar disponibilizando aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês baixarem, e vocês podem estar fazendo o download, estar acompanhando para fazer esse desenho da mesma forma que eu estou desenhando aqui. Coloquei todas as minhas janelas, estão todas localizadas, e agora eu vou colocar as marcações. Para facilitar e deixar o vídeo mais rápido, eu vou selecionar todas as marcações, essas marcações aqui. Isso já é a critério do engenheiro que está desenhando, do arquiteto. Eu gosto de colocar isso aqui para mim lembrar quais são as medidas das portas e janelas. Seleciono tudo. Estou selecionando, selecionei a porta. Seleciono tudo. Depois, galera, que eu selecionar tudo, eu vou fazer uma estratégia que é para facilitar o meu desenho. O que eu posso fazer? Vou colocar aqui minha ferramenta copiar, como já tem pronto. Caso não tiver pronto, vocês criam um bloco e coloquem em seus devidos locais. Como eu tenho pronto, eu vou selecionar com minha ferramenta copiar e vou colocar elas nos seus respectivos locais, representando seus componentes. Cliquei e dou um ESC, elas já vão estar localizadas nos seus locais. Aqui, como vocês podem ver, vocês podem ver que eu tenho os nomes dos locais, como, por exemplo, a sala, suíte casal, banho suíte. Então, vocês vão digitar e colocar a área de cada local. Como o exemplo, eu seleciono um texto aqui, que eu tenho um texto exemplo, e vocês também vão ter aí como exemplo. Ferramenta copiar. Vou lá na minha sala e coloco o meu texto aqui. Eu digito A no teclado e dou Enter. Eu vou estar selecionando o meu comando área.
Seleciono os pontos. Seleciono todos os pontos aqui e dou um Enter. E ele mostrou aqui, ó, não sei se dá pra ver, vocês dá pra ver aqui embaixo, que é uma área de 14 metros quadrados, como eu já tinha colocado aqui anteriormente. Então vocês vão clicar 2 vezes em cima do texto e colocar a medida de área que vocês quiserem. Se vocês quiserem apagar aqui e digitar um outro nome, colocar uma outra fonte, já fica a critério de vocês. Mas é assim que coloca e como a gente mede a área para colocar o desenho. Eu vou fazer isso para todos os meus cômodos e vou utilizar aquela mesma estratégia que eu utilizei anteriormente. Vou selecionar tudo, como vocês já aprenderam, como é editado o texto. Seleciono tudo. Já vou selecionar da garagem aqui, que eu não desenhei ainda, mas já vou desenhar. Do hall de entrada também, para facilitar. Depois de selecionado, vou utilizar minha ferramenta copiar. E vou posicionar em seus devidos locais. Depois de colocado, eu vou colocar meu nível. Eu seleciono minha ferramenta copiar e coloco meu nível no local. Se eu quero mudar meu nível, eu não quero um nível de 10 centímetros, eu quero maior um pouco. Seleciono 2 vezes, clico 2 vezes no local e vou apagar e colocar, por exemplo, ponto 20. Ok. Eu vou fazer isso para todos a minha casa. Eu quero ela de ponto 20 menos o banheiro. Meu banheiro eu quero ele menor um pouco, devido à queda da água. Seleciono, utilizo a minha ferramenta copiar, seleciono um ponto e vou colocar em todos os meus pontos da casa. Coloco em tudo. Coloquei em tudo. Depois de feito isso, eu vou colocar nos meus banheiros também. Só que nos meus banheiros eu vou editar. Eu edito aqui. E vou colocar uma queda de 17. Ela estava de 20, de 3 centímetros. Uma queda de 3 centímetros. Ok? Edito de novo aqui. Ok. Pronto. Coloquei a queda do meu banheiro. Eu não desenho a queda. Apaga a queda, apaga o outro. Agora vai dar certo. Eu não coloquei o nível do meu hall de entrada e nem da minha garagem. Já vou colocar aqui. Eu quero este nível. Melhor. Eu quero um nível menor. Então vou selecionar. Vou colocar o mesmo nível do banheiro. Vou apagar aqui. Vou colocar minha ferramenta, selecionar aqui, né, meu nível, e vou utilizar minha ferramenta Copy, de copiar, e vou colocar ponto 17, que eu quero ele um nível um pouco menor que o nível da minha casa. Ok? Aqui eu tenho 0,82. Vou utilizar aquela linha que eu editei anteriormente. Seleciono aqui. Colocar a linha tracejada 0,82. Tem o tamanho de 8,34 aqui.
8.34. Fecho aqui. E tenho mais 4.12 e mais 6.24 da minha garagem. Vou aumentar. 4.12. Aqui já minha outra planta já está atrapalhando. Eu vou selecionar ela toda e movê-la. Movi. Está aqui 6.24. Line. 6.24. E 4.12. Eu não vou desenhar, só vou mover esses blocos aqui. Vocês podem ver, é só uma representação. Eu vou selecioná-los e movê-los. Só como uma representação mesmo. Seleciono, vou mover. Eu não vou utilizar essa planta anterior mais. Melhor, vou selecioná-los e vou copiar para minha planta do lado. Utilizo minha ferramenta Copy de copiar. Seleciono o ponto. Coloco no local que eu quero. Colocado seu devido local. Aqui faltou esse pilar aqui. Eu vou selecioná-lo e vou copiar também. Colocá-lo na posição. Movi. Depois que eu fiz todo esse processo, coloquei meus níveis, desenhei minha janela, coloquei minha porta. Essa porta aqui eu não coloquei o tamanho dela ainda, eu vou colocar para ficar padrão. Vou selecionar, utilizar minha ferramenta copiar, que é o copy, e colocar minha medida aqui. Minha referência. Depois de feito tudo isso, eu vou desenhar as minhas cotas. Então eu vou aqui mudar a minha... Então eu vou aqui mudar o meu layer. Vou utilizar um layer qualquer, um layer vermelho. Vou em Annotate. Aqui eu já tenho uma dimensão padrão, vocês podem utilizar ela aí também. Dimension. Eu vou cotar todo o meu desenho. Primeiro eu vou cotar minhas medidas de fora a fora. Pronto. Seleciono de novo, mesmo comando. E vou cotar aqui minha medida de fora a fora. Para facilitar o meu desenho, eu vou selecionar minha ferramenta Dimension e vou em desenhar aqui a medida. Eu vou colocar meu continue. Então vem aqui de desenho primeiro, né? Depois que eu desenhei, eu coloquei o tamanho da minha parede, a espessura da minha parede, e eu vou lá em continue e vou continuar desenhando, selecionando só os pontos. Seleciono todos os pontos que eu quero. E eu vou fazer isso para todo o meu desenho. Eu vou cortar aqui, vou acelerar o vídeo. Na hora que tiver todo cotado, eu volto com a gravação. Então, galera, depois que eu cotei todo o meu desenho, eu posso colocar os meus cortes, minha representação de corte. Geralmente eu divido minha planta ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical.
Mas é indicado você representar todos os seus banheiros, sua área molhada, para ficar um desenho mais detalhado e facilitar na execução. Mas aqui eu vou colocar só uma divisão de meio a meio. Se eu for dividir 12.02 para 2, eu vou ter a distância de 6.01. O que eu faço aqui para colocar os meus pontos? Eu vou lá em Run, seleciono meu comando Line e vou colocar 6.01 de fora a fora. 6.01. Puxo aqui para fora. Puxo aqui mais ou menos onde que eu quero cortar também. Já aqui a minha distância é de 8.36. O que eu posso fazer aqui? Se eu for dividir 8.36 para 2, ele vai dar uma distância de 4 metros e 18. Depois vocês confiram aí na calculadora. Dá 4 metros e 18. Então eu seleciono Line, seleciono o ponto de fora, 4 e 18. Vou puxar aqui para fora, mais ou menos onde que eu quero colocar os pontos, e aqui para fora também, onde que eu quero colocar o ponto. Ok? Aqui eu já vou selecionar o meu bloco, seleciono meu bloco, e vou na minha ferramenta copiar. Copiar, seleciono o ponto, e vou colocar ela aqui onde eu mais ou menos marquei no meu desenho. Vou lá no meu outro bloco, seleciono, utilizo minha ferramenta copiar, vou lá no meu ponto que eu coloquei também. E faço isso para todos os pontos de cortes. Copiar e coloco ele na posição. Copiar, seleciono, né? Copiar, que copio e coloco ele na posição que eu quero. Depois, o que eu posso fazer? Coisa fácil, galera. Seleciono as linhas. Seleciono as linhas que eu não quero. E dou o comando Delete. Aqui ficaram algumas linhas sobrepostas. Eu só clico em cima e ela já vai me dar a linha. E eu vou apagar a linha. Apago aqui, apago aquela linha sobreposta que ficou aqui também. Apago aquela outra linha sobreposta. Aqui ela apagou a linha, mas eu venho aqui, ó, seleciono minha linha, copiar e vou colocar ela no ponto novamente. Coloquei ela no ponto, ficou passando um pedaço aqui, eu tiro e ela vai ficar cortando a minha parede. Como eu não quero que ela corte aqui o meio da minha parede, ela ficou passando aqui no meio da minha parede, eu vou selecionar as duas aqui, ó, e vou mover um pouco para a direita para ela mostrar a minha sala, minha cozinha e minha área. Eu vou colocar meu comando move, de mover, e vou mover um pouquinho para a direita. Pronto. Está representado. Se eu quero mostrar mais representação e trazer mais a minha linha de corte aqui, só arrasto, clique e arrasto. Clique e arrasto. Galera, aqui eu estou mostrando praticidade nesse vídeo. Eu quero mostrar para vocês o quanto pode ser prático e rápido você desenhar. Porque ninguém mostra isso hoje em dia. Ninguém mesmo mostra para você como você pode ser rápido para fazer seus desenhos. Você aí que é iniciante na construção civil, acabou de formar, que é um recém-formado, não tem esse tipo de informação e o que tem é pago. Hoje em dia você tem que pagar para ver e para fazer tudo. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês que o ser humano pode sim ajudar o outro.
sem cobrar nada. Galera, depois que eu fiz isso aqui, eu vou colocar agora essa marcação aqui que eu coloquei para as áreas molhadas. Como que eu posso fazer isso? Eu vou aqui no meu comando textura, que é o ret, vou selecioná-lo. E aqui no meu comando textura, que é o ret, eu posso, eu tenho várias opções. Dentre essas opções, eu vou colocar a mesma que eu utilizei no meu desenho anterior. Vou diminuir a distância aqui desses meus azulejos, colocar de 50 centímetros, e eu vou mudar a cor. Vou colocar uma cor amarela, só como representação. A cor amarela não é muito bem indicada em questão de impressões, mas eu vou colocar aqui só como representação. Vou colocar aqui no meu banheiro. Ficou uma distância muito grande, eu vou diminuir a minha distância. Vou apagar. Vou selecionar aqui meu comando ret novamente. Vou apagar e vou colocar ponto 1. E vou ver como vai ficar no meu desenho. Então já ficou uma distância muito boa. Vou colocar para os meus dois banheiros. A minha dispensa. Só que aqui eu tenho a minha dispensa. Mas eu vou representar também. Vou colocar. Só que se eu não quisesse colocar a minha textura daquela forma lá, eu desenhava uma linha aqui, pegava, colocava um line aqui e fechava a minha textura. Aí eu desenhava normal, depois você só apaga a linha. Mas como eu quis colocar como área molhada a minha dispensa também, ele ficou assim. Depois que eu fiz isso, representei o meu desenho aqui. Deixei ele todo representado. Vocês podem ver aqui. Eu vou criar o meu quadro de portas e janelas. Esse quadro aqui. Como eu posso criar esse quadro aqui, galera? Esse quadro aqui eu vou fazer a contagem de quais portas eu tenho. Por isso é aquela representação. Eu coloquei o P1. O P1 ele representa a porta de 1 metro. A P2 representa a porta de 80 centímetros. A J3 representa a janela de 1 metro por 1,20 m. A J1 representa a janela de 1,50 m por 1,20 m. A J2 a de 50 por 50. E aqui eu representei tudo isso no meu quadro de portas e janelas. Como eu posso fazer isso? Eu venho aqui, desenho o meu quadrado aqui, faço as divisões e coloco o tamanho e a representação das minhas portas e janelas. É coisa simples, galera. Isso aí não tem segredo. Vocês desenharam aqui a planta baixa e isso daqui vai ser coisa simples para vocês. Aqui eu coloquei um texto também representando a planta baixa, como se fosse planta baixa. Se eu quero fazer um texto, o que eu faço aqui? Eu vou aqui em teste, que é o meu comando texto, e eu vou digitar aqui. Vou digitar aqui o texto que eu quero. Eu vou colocar planta baixa. Aqui eu posso mudar o tamanho do meu texto. Se eu quiser aumentar, se eu quiser diminuir. Eu vou aumentar um pouco, vou colocar de 0,25. Então aumentei um pouco o meu texto. Vou selecionar, né, para aumentar. E colocar 0,25. Aumentei meu texto. Se eu quiser diminuir, eu posso diminuir. Por exemplo, se eu quero aumentar meu texto mais ainda, seleciono meu texto, eu venho aqui, ó,
e coloco, por exemplo, ponto 5. Eu aumentei meu texto mais ainda. Então é só questão de vocês escolherem qual vocês vão usar, qual fonte vocês vão usar. Se vocês querem mudar a fonte aqui, por exemplo, tá Arial. Eu quero colocar uma outra fonte. Vou colocar qualquer fonte aqui, só para vocês perceberem. Eu quero usar outra fonte, eu vou colocar essa daqui. Também é possível colocar o AutoCAD, é muito flexível em relação a isso. Então, no mais, é isso aí, galera. Vocês já criaram sua planta baixa. Para fazer os outros desenhos arquitetônicos e não tem segredo, dessa mesma forma aqui. Eu vou estar disponibilizando esse arquivo aqui para vocês na descrição do vídeo. Inscrevam-se no meu canal se vocês quiserem acompanhar mais vídeos que eu vou estar postando aqui. Meu Instagram de projetos vai estar aparecendo aqui na descrição também, se vocês quiserem acompanhar. E meu Instagram também profissional vai estar aqui, aparecendo aqui agora, que é o GB Eng. Vocês inscrevam-se lá no meu Instagram, manda lá um direct que eu vou estar seguindo de volta. E no mais é isso aí, galera. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui. E falou, galera!